Agora vamos aqui para o composto. Vou falar do compasso composto e depois a gente vai explicar a relação que tem entre o simples e o composto através do compasso correspondente. O que é um compasso composto? O compasso composto é aquele que a unidade de tempo é uma figura que só pode ser dividida por 3. 3. Quando é dividido em 3, então é composto. Não é simples, agora é composto, porque a figura é dividida em 3. Os números de cima que nós vamos ter no compasso composto, o numerador deles vai ser o 6, o 9 e o 12. E aqui, então, a lógica dele é bem diferente. Vamos pôr, por exemplo, um compasso 6 por 8. Já que a unidade de tempo, agora, ela é uma unidade de tempo composta, ela é dividida em 3, o compasso composto vai ter a complicação, é o compasso complicado, eu chamo também, né? Ele vai ter a complicação de você não conseguir julgar qual que vai ser o compasso só de olhar aqui para ele. Porque se você só olhar para o compasso simples, o 2, o 3 ou o 4 é quantos tempos, o de baixo é quem vale um tempo. Muito simples, tranquilo. Aqui não. Você não consegue só olhar e falar o que está acontecendo. Você tem que interpretar aquilo, fazer algumas contas. Se você olha esse 6 em cima e acha que o compasso composto é igual ao simples, você vai falar que esse compasso tem 6 tempos, mas não existe compasso de 6, de 9 tempos. Vamos lembrar o seguinte, só existem compassos binários, ternários e quaternários. E a gente vai entender como isso se encaixa aqui. Então, não são 6 tempos. Talvez você aprendeu que compasso 6 por 8, 9 por 8 tem 6 tempos, 9 tempos, 12 tempos, mas não é isso. E o número de baixo não é a figura que vale um tempo. Não é. Compasso composto é outra lógica. O número que está em cima é a quantidade de partes de tempo, de terços, porque a unidade de tempo ela é dividida em 3. Então, cada terço, cada pedaço dessa unidade de tempo é o que está sendo contabilizado aqui, é o que está sendo mostrado aqui. Esse 6 mostra quantas partes de tempo que tem. E através disso a gente vai descobrir a unidade de compasso, a unidade de tempo, tudo que precisa saber. Se vai ter 6 terços de tempo, 6 1/3 de tempo, esse de baixo aqui é a figura, que nesse caso é a colcheia, que é o que mais aparece. É a figura que vai valer um desses terços. Essa figura que vale 1/3 de tempo, a gente também pode se chamar, dizer que vale um movimento ou um pulso, como está escrito lá no MSA, para o pessoal que é da Congregação Cristã do Brasil. Lá no MSA, o método simplificado, vai ter o termo movimento ou pulso, mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Essa matéria, inclusive, está lá na página 102 para quem quiser conferir. Então vamos imaginar que o compasso composto funciona igual um triângulo. Está um pouco torto, mas fazer o quê? Imagina que ele é um triângulo. Triângulo, são 3 ângulos. São 3 pedaços que ele tem. Mas isso não quer dizer que é 3 figuras, 3 triângulos. São apenas 3 pedacinhos dele. Um de cá, um aqui em cima. E é uma única figura, um único símbolo. Aqui, a unidade de tempo, a única figura que vale o tempo, vai ser dividida em 3 partes. Então, para a gente saber qual que é a unidade de tempo, nós precisamos fazer a conta aqui, que é o seguinte. Se o 8 que está embaixo é a figura que vale 1/3 de tempo, então, para ter um tempo inteiro, eu preciso de 3 figuras. É lógica, né? Ela vale uma parte de 3 partes.
um terço, se eu tenho quem vale um deles, então eu preciso juntar outros dois aqui para saber quem que vai valer um tempo inteiro. Então, se eu juntar 3 colcheias, que figura que vai se tornar? Uma semínima pontuada. Agora nós sabemos quem é a unidade de tempo. A semínima pontuada. Porque eu juntei as 3 colcheias aqui, que valem um terço de tempo. Mas está falando 6. É porque aqui está falando de todos os tempos e todas as partes de tempo que está no compasso. Se são 6 terços, então vamos fazer uma conta muito fácil, muito simples. Eu tenho a coxa que vale um terço, mais outras duas, pronto, temos 3 terços. Deu uma semínima pontuada, unidade de tempo. E se a gente juntar com mais 3 figuras que valem um terço, teremos a 6. Então, esse 6 aqui está te entregando tudo, a totalidade. Eu preciso fazer a soma das figuras. Então, eu descubro que tem 2 semínimas pontuadas. Ou seja, se cada semínima pontuada, que é dividida em 3, vale um tempo, cada semínima pontuada é um tempo, quantos tempos eu vou ter? 2 tempos. Só que são 2 tempos compostos, divididos cada um em 3 partes. Por isso que a gente fala da divisão ternária nesse compasso. Agora, para achar a unidade de compasso, é igual estava ali no exemplo do simples. É só juntar as 2 unidades de tempo e você vai ter a unidade de compasso. Que todas elas sempre vão ser uma figura pontuada, tá bom? A unidade de tempo e a unidade de compasso sempre vai ser uma figura pontuada, enquanto no simples sempre vai ser uma figura simples. E o numerador, o de cima, ele aqui no compasso composto, só pode ser 6, 9, 12, a gente vai entender por quê. E o número de baixo? Os mesmos dali, do CPF. É a mesma regra. Pode ser o 1, 6 por 1, 9 por 1, 12 por 1. Pode ser o 16, 12 por 16. Pode ser o 32, 64, não importa. Não existe só 4 por 4, 2 por 4, 6 por 8. Não, tem infinitos compassos, né? A gente pode mesclar os números aqui, tá bom? E como que vai se dar a contagem desse compasso composto? Se aqui no simples eu dividir a divisão das figuras da unidade de tempo, é uma divisão binária e eu conto 1 e 2 coisas aqui, 2 elementos, aqui eu vou contar de forma composta, de forma ternária. Cada unidade de tempo é dividida em 3, 1 e 2 e. E aqui, ó, bem grande para vocês entenderem. 1 e 2. Só tem 2 tempos aqui. Por mais que pareça que é muita coisa, ai meu Deus, é 6 coisas. Não. Você tem que enxergar isso daqui como uma coisa única, uma coisa só. Você tem que conseguir olhar para isso e enxergar uma única figura. Olhar nesses 6 e enxergar uma coisa só. Enxergar uma unidade de tempo. Aqui, então, nós dividimos cada unidade de tempo em uma figura, em figuras compostas, e deu 1 e 2 e. Se fosse o 9, seria um ternário composto. Aí 1 e 2 e 3 e. Você concorda que é muito mais difícil eu contar os terços de tempo, que é o que alguns fazem? Uns, mas eu aprendi a contar até 6, contar até 9, contar até 12. Tá errado? Não. Aqui, ó, se você fosse contar todas essas figuras aqui, usando os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele também poderia contar 1, 2, 3, 4.
Tá, na teoria, correto contar isso daqui como 1, 2, 3, 4? Não, tá errado. Porque cada uma aqui, cada uma dessas colcheias, que é a subdivisão da unidade de tempo, cada uma vale metade do tempo. Então, na teoria, não é certo contar 1, 2, 3, 4. A gente tem que contar da forma certa. Da mesma forma aqui. Agora, na prática, na hora de tocar o seu instrumento, se para ficar mais fácil de você tocar uma lição que é só colcheia, você contar cada uma, 1, 2, 3, 4, ou as semicolcheias, 1, 2, 3, 4. Tudo bem, fica fácil mesmo. Se para facilitar na hora de você tocar, contar até as 6 figuras, ok. Mas eu preciso que você entenda que a forma correta é você contar os tempos. E isso daqui não são tempos. Isso daqui não é um tempo. São partes, terços de tempo. O tempo inteiro está aqui, ó, a semínima pontuada. Cada uma dessas é um tempo inteiro. E essa daqui vale 2 tempos compostos.